Olá, sejam bem-vindos, voltando a falar com vocês, Direito Penal Militar, ó, camiseta nova, camiseta preta de verde, bacana, gostaram? Então entrem no site da Magistral, vamos lá, vamos continuar essas videoaulas. Continuando com essa turma bacana aqui, hoje nós vamos falar, continuando a aplicação da Lei Penal Militar. Para você que vai prestar o concurso, muito fácil, não tem dúvida, mas nós vamos mostrar para vocês como que nós vamos estudar a Lei Penal Militar. Já descobrimos que a Lei Penal Militar hoje é o Decreto-Lei 1001 de 1969. Foi recepcionado com status de lei ordinária, então lei ordinária. O único codex que trata do crime militar é o Código Penal Militar. Não existe uma lei extravagante até hoje, 2015, tratando desse assunto. Então, nós só vamos para o concurso de vocês só estudar Código Penal Militar. Primeira coisa, recapitulação da aula passada, da aplicação da Lei Penal Militar. Princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. O que significa isso? Apenas a Lei Penal Militar pode criar tipo penal e pode trazer pressupostos jurídicos de aplicação dessa mesma Lei Penal Militar. Nós não tivemos nenhum tipo penal acrescentado por uma lei penal extravagante e nenhuma outra lei extravagante criou nenhuma norma específica de atuação na Justiça Militar. Então, primeiro, princípio da reserva legal. Segunda questão relacionada à aplicação da Lei Penal Militar que nós vimos aula passada, princípio da anterioridade da Lei Penal Militar. O que significa? Para que nós possamos imputar uma responsabilidade, para que nós possamos cobrar do militar ou de outra pessoa, quando se tratar de crime militar contra as Forças Armadas, o civil pode ser o sujeito ativo, nós devemos verificar se aquela norma jurídica, e a aula passada eu expliquei que a norma é o conjunto, é o preceito normativo que vai obrigar ou deixar a fazer ou não fazer alguma coisa. Mas a norma penal militar, ela deve ser o quê? Publicada num tempo razoável para que as pessoas efetivamente possam entendê-la. Então, qual que é o princípio que vai vigorar? O princípio da anterioridade da Lei Penal Militar. Para que eu possa imputar ao militar a prática de um crime, a uma pessoa a prática de um crime militar, antes que ela pratique, é preciso que a Lei Penal Militar tenha sido publicada num tempo razoável para que as pessoas entendam que aquilo é o quê? Um crime militar. Outra questão relacionada à Lei Penal Militar, que está lá no Código Penal Militar, é o quando. Quando? Olha a pergunta. Quando eu irei aplicar a Lei Penal Militar? Significa no tempo ou no espaço? Obviamente, no tempo. Quando que eu aplico a lei militar? A regra também está prevista, muito parecida lá com o Código Penal Comum. Nós iremos aplicar a lei militar para os fatos praticados ou omissos pelo sujeito ativo durante a vigência da Lei Penal Militar. Então, eu tenho a publicação dela, 1969. Vamos analisar o lapso temporal hoje, 2015. Aos fatos praticados pelo sujeito ativo durante a vigência deste período, eu irei aplicar esta lei, o Decreto-Lei 1001 de 1969. Então, qual que é a teoria para o tempo? É a teoria da ação ou da omissão. Professor, os senhores vão ver que alguns tipos penais, quando formos lá para a parte especial do Código Penal Militar, deixar de responsabilizar o subordinado. Esperava-se uma ação do comandante, não é isso? Mas é um crime que se comete por omissão. É um crime que se comete por omissão.
E as pessoas confundem muito a prevaricação. A prevaricação não. A prevaricação, ele tem um sentimento. Ele deseja que aquilo aconteça. Então é uma ação. A prevaricação é uma ação, vocês sabiam disso? Interessante, todo mundo acha que a omissão não é. Prevaricação, ele faz o quê? Nada. Mas ele tem um ânimo de não fazer nada. Tá vendo a diferença? Mas eu vou trabalhar essas questões com vocês. Mas tempo. Quando que eu vou aplicar o Código Penal Militar? Para as condutas previstas na parte especial do Código Penal Militar, por ação ou omissão. Eu vou também explicar, ainda hoje, começar a explicar, teoria do crime militar. O que é um crime militar? Os conceitos previstos pela doutrina e o artigo 9º, nós ainda vamos falar hoje com vocês. Mas, por enquanto, quando para a prova de vocês, é o tempo da ação ou da omissão, que eu vou verificar a vigência da lei penal militar. Exatamente. Estão perguntando aqui qual que é essa teoria da atividade, a ação ou a omissão. Mas aí me pergunta, professor, sim. E no espaço? E no espaço? Não se preocupe ainda com ler Código Penal Militar. Eu vou ler com vocês, vamos mostrar isso aqui. Espaço é onde eu posso aplicar a lei penal militar. Aqui eu tenho uma situação mista, meus queridos. É o lugar do crime. O espaço de aplicação, eu preciso fazer uma outra setinha e explicar para vocês o seguinte. Eu tenho o princípio da territorialidade e da extraterritorialidade da aplicação da lei penal militar. O Brasil, ele é uma res pública, é coisa do povo, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Dentro dos limites territoriais, de norte a sul do país, aqui ó, Minas Gerais, Amazonas, Bahia, São Paulo. Dentro dos limites do território do Brasil, é aplicável na sua totalidade o Código Penal Militar. Preciso abrir um adendo. Quando eu falo em sujeito ativo, isso aqui é uma SA, sujeito ativo, eu estou falando daquela pessoa capaz de cometer o crime militar. Sujeito ativo é aquela pessoa capaz de cometer o crime militar. Se for contra as Forças Armadas, anotem isto em casa, é objeto de prova oral, mas também pode ser de macaxizinho. Quando o sujeito ativo praticar o delito contra as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, quem pode ser? Qualquer pessoa. Professor. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo de um crime militar contra as Forças Armadas. Pode ser um civil? Pode. Pode ser um policial militar? Pode. Pode ser um bombeiro militar? Pode, como também pode ser um militar da União. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime militar quando se tratar de ação ou omissão contra as Forças Armadas. Mas, grudem seus olhinhos, quando for do Estado membro, exemplo, Minas Gerais, ó,
para ser sujeito ativo do crime militar, somente pode ser o militar estadual. Militar estadual. Com uma observação. O militar da União pode sim cometer crime militar contra uma instituição militar estadual ou contra um policial militar ou bombeiro militar. Porém, anota isso para não errar. É questão de matéria, é entendimento do conceito de crime militar. O militar das Forças Armadas só pode ser processado e julgado pela Justiça Militar da União. Vou dar um exemplo aqui para não ter dúvida. Aniversário de 240 anos da Polícia Militar de Minas Gerais. Solenidade acontece dia 9 de junho. Local, pátio da Academia de Polícia Militar. Chega o general do Exército lá para participar da solenidade. Quem está dirigindo para ele? O cabo do Exército, fardado. Encosta lá a viatura do general, para no canto e está assistindo a solenidade. Está assistindo a solenidade. Aí, de repente, passa um superior hierárquico dele, aí, da PM, um superior, por exemplo, um tenente, um sargento, passa perto dele, ô cabo, tudo bem? Você está jóia? Você podia tirar o carro para mim, porque aqui não pode. Não, não vou tirar esse carro, não. Aqui é do general. Não, mas eu agora estou te dando uma ordem. Aqui não pode ficar essa viatura, local de viatura lá de cima. Ô sargento, você quer saber? Vai tomar... E ele vai ser algemado e vai ser preso em flagrante pelo sargento. Dependendo do que ele falou, o que ele fez, vai ser desacato a superior, desrespeito a superior, violência. Ele cometeu um crime militar? Sim. Eu vou explicar daqui a pouco como que nós vamos chegar a essa conclusão. Mas ele não vai ser julgado na Justiça Militar Estadual. O militar das Forças Armadas só pode ser julgado na Justiça Militar da União. Mas o contrário pode acontecer. Se o mesmo caso acontece lá no quartel do 12BI, 12º Batalhão de Infantaria, ou dentro do quartel das Forças Armadas, e o cabo da PM faz isso contra um das Forças Armadas, ele vai ser processado e julgado, sabe onde? Na Justiça Militar da União, por conta dessa explicação jurídica. Qualquer pessoa. Então, quando se tratar de crime militar contra a União, que são as Forças Armadas, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa.